Olá, queridos! Estamos aqui com mais um programa Palavra e Poder. Eu sou a pastora Cleonice, faço parte da Igreja Moriá aqui em Ribeirão Preto, uma igreja família, uma igreja onde nós temos um alvo, que é trazer o Evangelho sobrenatural. O nosso alvo nessa cidade, a nossa missão nessa cidade é levarmos uma fé viva num Deus vivo. Por quê, pastora? Porque fé todo mundo tem, mas nós queremos trabalhar com uma fé de resultado. Não adianta nós termos uma fé que não traga resultado para a nossa vida, né? Nós vimos durante todos esses dias aí, estamos falando sobre o poder de Deus, mudanças de vida, mudanças de destinos. E a finalidade desse programa é justamente isso, mudar o destino, fazer uma conversão na vida das pessoas, aquelas pessoas que precisam e que querem, né? Porque Deus não age pela necessidade, Deus age pela fé. Porque se Deus agisse com base na necessidade, seria bom, porque os hospitais estariam vazios, as clínicas de recuperação vazias, as penitenciárias vazias. Os presídios, as delegacias. Mas Deus não age com base na necessidade. Por quê? Porque Deus é um Deus respeitoso. Deus é um Deus que ele só age na vida de uma pessoa quando ela chama ele, quando ela permite. Deus, ele é extremamente educado. E ele diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém quiser me receber, abrir a porta, eu vou entrar e nós vamos cear, vamos ter comunhão. Então, Deus não é aquela pessoa mal educada, não. Deus, ele bate na porta. E esse programa de hoje é o bater na porta do seu coração. Jesus está batendo na porta do seu coração, da sua vida. E eu te aconselho, abra o seu coração. Porque há 37 anos eu abri a porta do meu coração para Jesus entrar. E ele mudou toda a minha vida. Ele mudou toda a minha história e minha família. Me deu um marido maravilhoso, está aqui do meu lado, pastor Roberto está aqui comigo. Estamos aqui juntos. Boa, me deu 2 filhos lindos, maravilhosos. A cara do pai, bonito igual o pai. Renan e o Caian. E me deu um povo maravilhoso na igreja, uma família maravilhosa, um povo de Deus, uma família ali de fé. E nós estamos aqui com essa missão. E eu vou convidar meu esposo para ele poder dar a consideração dele inicial. E nós vamos já daqui a pouquinho passar os nossos endereços para você que quer nos conhecer um pouco melhor. Amém, graças a Deus. E agradecendo a Deus em primeiro lugar, né? Pela esposa. Por essa esposa aqui que foi Deus que deu. A gente tem certeza disso, que foi muita oração, jejum. Ah, certeza. Para Deus realmente colocar a mão, né? A gente tentou de muitas formas, antes de conhecer a Cristo, namoros do nosso jeito, da nossa maneira, até chegar aquilo que veio de Deus. A escolhida. Mas não estamos aqui para falar da gente, não. Porque não é nós que vamos mudar. Lógico, nós temos um testemunho, né? Uma família abençoada, já há 37 anos de casamento, 2 filhos e tal. Mas nós estamos aqui para falar da palavra e do poder de Deus. Amém. Então, você que pegou o programa de sexta-feira, e aproveitando até para falar para vocês, irmãos, que cultos maravilhosos ontem, que manifestação do poder de Deus, o culto da Santa Ceia, domingo, os nossos cultos da Santa Ceia, ontem dia 10, sim. O fogo desceu, lembra sexta-feira? O altar, quando ele está preparado, e olha que eu vou falar para vocês, nós estamos no propósito de 70 dias preparando esse altar, 5 horas da madrugada, é um propósito de 70 dias, buscando a presença de Deus. Ele disse assim na palavra dele: aos que me buscam na madrugada, esses me acharão, porque comigo está riquezas, honra e glória. Então, se você quer encontrar a riqueza, a honra e a glória de Deus, precisa achar Deus. E ele disse que o melhor momento, não que nos outros dias, horários, não se acha Deus, mas ele falou que o melhor momento é na madrugada. Não sei por quê. Talvez é porque a gente tenha que se esforçar mais, se dedicar mais. Porque não é fácil. Tem pessoas que pensam assim, aqui na madrugada a fila é bem menor. Tem até um hino muito antigo que fala isso, né? Irmãos, na madrugada a fila é menor. Muita gente está ali na fila buscando em Deus. Vai para a madrugada que pouca gente vai estar lá, porque a maioria está dormindo. Então você já... A sua senha, você já está ali. Mas isso é brincadeira. É porque eu vejo assim, precisa de um esforço. É uma dedicação muito grande. Imagina se você ficar 70 dias levando
levantando todo dia às 7 da manhã. Para quem dorme 7 8, não, às às 5. Não, a gente levanta às 4h15. Para preparar lá o estúdio, tudo, para a gente entrar às 5 horas em ponto, nenhum a mais, nem a menos. A gente entra uns 2, 3 a menos. Assim, não é fácil. E detalhe, para quem dorme cedo, pode ser fácil. A gente já vai dormir, o nosso cedo às vezes é meia-noite, 1h30, para levantar 2. esse horário para poder estar lá. Mas glória a Deus por isso, tá bom? Mas assim, não nos arrependemos, porque a gente vê realmente, Deus diz que quem planta vai colher. Quem planta pouco, pouco vai colher. Quem planta muito, muito vai colher. Então nós procuramos plantar muito, uma vida espiritual de realmente renúncia, de dedicação, de esforço, oração da madrugada e vida de jejum, porque nós sabemos que a recompensa, né, é muito, mas muito maior. Por isso que eu já estou adiantando, já estou até falando para vocês. Ontem, extraordinário, culto das 9 da manhã, o culto das 7 horas da noite, fogo, a unção, a presença de Deus desceu, e realmente não só o fogo, e depois veio pessoas sendo curadas, pessoas sendo batizadas, pessoas sendo transformadas e abençoadas. Mas hoje nós estamos aqui para dar continuidade no programa da sexta-feira que nós não concluímos. Então, mas eu quero aqui agradecer em primeiro lugar a esse Deus tão maravilhoso e poderoso, e também agradecer e orar por aqueles que têm patrocinado essa programação para nós estarmos aqui abençoando a vida de vocês. Que Deus abençoe, sabe, e prospere muito a obra das mãos desses patrocinadores. E abençoe também todos aqueles que têm estado conosco todos os ali. Dizimistas, ofertantes dizimistas, primiciantes e ofertantes. Mas você que está aí conosco, daqui a pouco vai dar os endereços. Vamos entrar para no final dar os endereços. Se você quiser acompanhar e se unir conosco na fé, no final, 30 minutos de programa, nós vamos estar orando, apresentando a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus venha consagrar e ungir esta água, colocar o poder. De repente você que está me assistindo aí agora, eu creio nisso que eu estou te dizendo. Você pode ser curado nesta programação através de um copo de água que você preparar. Só você crer. Jesus disse assim, ó: se tu creres, você vai ver a glória de Deus. O que é ver a glória de Deus? A bênção e o milagre que você está precisando. Vamos entrar direto aqui no 1 Reis, capítulo 18, dando continuidade. 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ler do 41 ao 45, que é o desfecho. Lembra que o altar foi preparado, foi colocado as 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Depois derramou 3 cântaros de água. Os profetas de Baal, então, clamaram e invocaram o Deus deles da maneira deles, se retalharam, cortaram, derramaram sangue, nada. Elias, então, só veio e falou: Senhor, tudo isso que eu fiz foi de acordo com a tua palavra, então fique sabido hoje que tu és o Deus nessa nação de Israel. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E o fogo desceu. E aí ele ganhou o desafio. Aí nesse mesmo monte, Carmelo, o que ele faz? Porque qual era o problema? Era a falta de chuva. Então nesse mesmo monte agora, ele sobe um pouquinho mais alto. Lá no cimo do monte. No topo do monte. Lá no topo, no lugar mais alto. Que interessante, né? E eu vou te falar, em subir no monte não é fácil não. Descer às vezes, né, é mais cômodo, mas subir, ele sobe lá. E eu vou pedir para minha esposa, que já está com a Bíblia aberta aqui, ó. E ela vai ler esses versículos e nós vamos entrar nos comentários. Sim. Então, o versículo 41 diz assim: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao topo do monte e, encurvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim aconteceu por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel.
A mão do Senhor, então, veio sobre Elias, acho que aqui já deu, né? E cingiu os lombos Até o e 45. correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Então, qual era o problema quando Elias chega, lembrando então da programação da sexta-feira? O povo então cocheava em 2 pensamentos. E por que cocheava em 2 pensamentos? Porque eles tinham essa dúvida. Foi introduzido na nação de Israel, né? Através da esposa do rei da época, era o rei Acabe. Ele se casou então, né, com esta mulher, sim, a Jezabel. E ela trouxe a cultura, né, as crenças, né, dela para dentro de Israel. E junto com ela 450 profetas de Baal. Fora os Jezirates. E isso confundiu a cabeça do povo de Deus, que eles não sabiam mais em quem crer. Deus dá uma estratégia para Elias, fala assim: eu desafio vocês, vamos para o Monte Carmelo. E o Deus que responder com fogo, então esse vai ficar sabido que esse é o verdadeiro. Se é o meu Deus, de Elias, é o verdadeiro, ou se é o Deus, né, da profetisa, da Jezabel, dos profetas de Baal. Né? Exatamente. Então nós já vimos na sexta-feira que a resposta veio através da oração de Elias. Então todo o povo não cocheava mais, se prostraram no chão, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e o adoraram. Ok, mas cadê a chuva? Que era um problema gravíssimo da época. Aqui agora. Agora, o que a gente não pode atropelar é que antes de vir a abundante chuva, que era uma necessidade muito grande para uma nação, imaginar 3 anos e meio sem um pingo de água descer do céu, sim, sobre as terras de Israel. E depois que desce o fogo, presença, unção e poder de Deus, agora Elias então ele sobe até o topo do monte, que nem está a sua tradução. E ali ele dobra os seus joelhos na terra e coloca o seu rosto entre os joelhos. E ali ele começa a orar, e orar, e orar, e orar. Ora 1, 2, 3 e começa a orar várias vezes. E aí nós vamos ver que, assim, adiantando já, às vezes tem pessoas que ela começa a orar por uma situação de um problema que ela está enfrentando. Ora 1, 2, não está acontecendo nada, desiste. Aqui nós vamos ver o profeta. Ele teve que orar 7 vezes para a chuva descer. Ele orou a primeira, nada, orou a segunda, nada, a terceira, mas ele perseverou e perseverou e perseverou e perseverou. Na 7ª oração se manifestou, o céu se escureceu, nuvens carregadas e desceu uma abundante chuva depois de 3 anos e 6 meses que não chovia. A gente vê que a fé, né, amor, é uma coisa inexplicável. Não tem como explicar a fé no sentido literal, porque Deus não tem uma forma só de agir. Então a gente vê que para parar de chover, Elias fez uma oração. Para parar de chover, ele fez uma oração. Para chover, ele precisou orar 7 vezes. E a gente vê aqui que a fé, a Bíblia fala que nós temos que acrescentar alguns elementos à fé. Nós vamos falar sobre isso daqui uns dias. Mas o que a gente vê aqui? Elias tinha fé. Tanto que ele tinha fé que ele sobe para orar. E o que ele quer que aconteça, ele fala para o rei Acabe, vai, porque eu já ouço um barulho de uma grande chuva. Mas ele não estava ouvindo, não. No mundo natural, ele não estava ouvindo nada, não estava vendo nada. Mas ele tinha fé. Ele falou, você pode ir no rei, o senhor pode ir no lá, porque vai chover. A palavra de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não cai no chão. A palavra de uma pessoa que acredita em Deus de fato e de verdade, ela é sustentada. Como? Porque ela falou? Não. Porque ela fala e ela vai buscar a Deus para que aquela palavra se cumpra no mundo espiritual. O Elias falou, mas ele não foi junto com o rei comer e beber. Ele falou e ele não foi para casa dormir. Ele tinha acabado de vir de um desafio que tinha passado a tarde toda lá, sabe, com os profetas de Baal e os outros que existiam lá. Ele não foi para casa descansar. Ele não voltou, sabe? Ele foi para onde? Ele foi para o monte orar. Por quê? Porque eles tinham vencido uma situação, agora o povo tinha se voltado realmente, o povo estava agora... Não, agora a gente acredita. Deus é o verdadeiro Deus. Então agora a gente acredita. Beleza. Só que agora tem que chover. E o que nós vamos fazer para chover? O que nós vamos fazer para resolver o problema? Então o que o Elias faz? Ele fala para o rei, o senhor vai comer e beber,
porque vai chover. E ele vai para o monte. E lá no monte ele vai travar uma batalha. Por quê? Porque os céus haviam se fechado. Queridos, nós estamos na região de Ribeirão Preto. A gente viveu um tempo agora, pouquinho atrás, aí, ó, algumas semanas atrás, uma seca danada, um calor, um ar pesado, uma poeira. Aquela fumaça, né? Lá. Então, queimadas e tudo. Foi o quê? Uma estação. A gente já estava passando mal, um monte de problemas respiratórios de várias pessoas, crianças, idosos. Já era complicado. Agora, vocês imaginam 3 anos e 6 meses. Então, a lavoura, os animais, as pessoas todas estavam sendo o quê? Alcançadas e atingidas por esse problema. Então, se instalou uma crise financeira, uma crise no meio daquele povo. Então, para acontecer a mudança, teve que ter algo que teve que ser acrescentado àquela fé. E foi a perseverança. Você pode ter fé, eu posso ter fé, mas tem situação na nossa vida que não vai adiantar orar uma vez, orar 2 vezes, fazer uma campanha. Não, não. Nós vamos ter que perseverar para aquilo se romper. A oração do Elias teve que ultrapassar alguns cenários ali para alcançar um nível para vir a resposta. A oração de Elias, ele orou a primeira vez, qual foi a resposta? Não estou vendo nada. Quantas vezes você ora, vai na igreja e ora, você dobra o seu joelho e ora, e aparentemente você não está vendo nada. Mas aí o que o Elias fez? Ele não desceu e falou, eu acho que agora acho que Deus vai querer que vai demorar para chover. Já orei 1, 2, 3, 4, 5, não choveu nada. 6, não choveu nada. Mas na 7ª vez, o moço volta e diz, olha, eu vi uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão de um homem. Queridos, a pessoa, quando ela é de Deus, ela está orando, ela está buscando, ela fica observando os sinais. E pode ser pequeno que for, mas ela já começa a agir como Elias. O que ele fez? Ele desce do monte e acelera, porque a chuva quase pegou ele no meio do caminho, porque caiu uma chuvona, um temporal, aquela chuva que foi a que precisava. Então, queridos, perseverança. Não adianta você falar que tem fé, você ficar lutando, que nem o pastor comentou aqui agora há pouco. Nós estamos num propósito de 70 dias de oração. Não é fácil. Na madrugada. Nós oramos na igreja, nós oramos em casa. Às vezes eu oro meio-dia, às vezes eu oro 18 horas, às vezes eu oro 3 horas da tarde, às vezes eu oro 9 horas da manhã, às vezes eu oro qualquer horário. Mas, ainda assim, nós estamos levantando 5 horas, estamos levantando 4, né? Porque 5 nós já estamos orando. Ao vivo, né? Pelo Instagram. Todo dia. É fácil? Não é. Mas por que nós estamos orando às 5 horas da manhã? Porque nós queremos ver uma abundante chuva sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre a nossa casa, nossa família. Nós não estamos esperando as coisas acontecerem de braços cruzados, porque nós somos pastores, porque nós temos a igreja, porque nós conhecemos a palavra. Não, nada disso. Nós estamos tomando atitudes de fé, nós estamos provocando o nosso milagre, aquilo que nós queremos viver. Então, se eu quero viver algo sobrenatural na minha vida, quero que os meus filhos vivam, quero que o povo da igreja viva, nós estamos pagando um preço que é de sacrifício. Não é fácil. Tem dia que nós vamos dormir 2 e 5 horas estamos ali orando, né? Durante o dia, às vezes é difícil, com sono, cansaço, mas nós estamos fazendo a nossa parte. E eu pergunto para você, o que você está fazendo para buscar o que você quer viver? Qual é a atitude que você está fazendo? Porque qual atitude você está tomando? Qual atitude você está mostrando para o céu, mostrando para Deus, no mundo espiritual, para romper, sabe, essas oposições que têm se levantado na sua vida? Não adianta reclamar, falar que está difícil, reclamar da política, reclamar do governo, reclamar do país, reclamar de tudo. Não adianta, não vai mudar. O que vai mudar são atitudes que vão mover o céu em teu favor, né, amor? Exatamente. O que eu vejo aqui no versículo 44? Na 7ª vez disse, eis que eu vejo, né, uma nuvenzinha como a palma da mão de um homem. Olha que coisa interessante. Olha como Deus ele é tão poderoso que através de uma... O que é olhar para o céu e ver uma nuvenzinha do tamanho da nossa mão? O que é isso diante
de 3 anos e 6 meses que não chovia. Uma coisa é você olhar para o céu, que a hora que nós estávamos vindo, saindo para entrar no carro, que eu olhei e falei, nossa, amor, olha, vai chover. Olha aquela nuvem como está carregada, enorme. Agora, se eu tivesse olhado e visto uma nuvenzinha do tamanho da minha mão, eu ia falar, nossa, acho que vai chover, porque está chovendo ali agora. Sim. Tá chovendo, né? Tá chovendo lá fora. Aí nós pegamos a pista para vir, aí nós olhamos pro céu e falou, nossa, deve estar chovendo ali pros lados do Ribeirão Verde, né? Até confundi, achava que era Serrana, Cravinho, você falou, não, ali é Ribeirão Verde. Mas a nuvem enorme já estava mostrando que ia cair água. Agora você olhar e ver uma nuvenzinha do tamanho da mão do homem, agora outra coisa aqui, e nós temos falado muito isso na igreja. Deus vai levantar uma geração de provocadores de milagre. Nossa. Elias aqui, ele provocou o milagre. Ele provocou. Primeiro como? Falando para o rei, eu já ouço um barulho de uma abundante chuva. Se ele ouviu, então para que eu vou subir lá em cima para ficar orando para chover? Eu já estou ouvindo. Só que ele falou isso pela fé. A Bíblia declarou, ensina, né? A Bíblia fala, chama a existência as coisas que não existem. Então ele começou a chamar, ele começou a falar como se aquilo já existisse, entendeu? Ele falou que ele queria então, ver, quando você né? fala de algo, que nem agora há pouco eu falando, olha os cultos de ontem, sabe, o fogo desceu, a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação da presença de Deus foi extraordinária. Eu não preciso ver, né? Lógico que a gente, vamos supor, para os próprios, não vai ser grandioso, vai ser glorioso, tremendo, pessoas vão ser curadas, Deus vai se manifestar. O que a gente vê aqui? Elias provocou, tanto para o fogo descer, ele provocou, desafiou e foi para o monte. É porque ele estava arriscando a própria vida dele. Qual era o desafio? O Deus que não responder, que nem eu sou Elias, eu vou invocar o Deus que eu creio. Só que se o meu Deus ele não fazer fogo descer, estou aqui, pode tirar minha vida. Só que tem um detalhe, vocês vão invocar o Deus de vocês. Se ele não responder e o meu responder, todos vocês têm que morrer. O rei Acabe ouviu aquilo e falou, tá lançado o desafio. Todo o povo ouviu e falou, boa essa palavra. Maravilha. Foi quando então ele vence. Agora, o que ele fez ali? Ele provocou o milagre. Aí ele provoca esse milagre do fogo. Agora ele sobe para provocar o segundo milagre. Meu irmão, misericórdia. O que é isso? É algo glorioso. Qual é o segundo milagre? Chuva. Quer dizer, a provisão que tanto a nação de Israel precisava. Alguém pode falar, fogo, que isso aí não resolveu. Calma, agora resolveu. Primeiro ele provoca no desafio o fogo, a presença e o poder. Altar restaurado. Agora, subindo o cume do monte, no cimo, no lugar mais alto, e ele foi orar. Só que antes de subir, eu já estou ouvindo o barulho de uma abundante chuva. Deus vai se manifestar. O que ele foi fazer? Orar. 7 vezes orando, provocando o céu. E o céu se abriu. E uma coisa importante que nós temos falado na igreja, ensinado as pessoas a viverem pela fé. Porque viver pela fé é algo que tem que ser uma crescente e é algo que é um processo, é um estilo de vida. Viver pela fé é exatamente isso, é um estilo de vida. E aqui a gente vê que no versículo 44, quando o moço fala para ele, olha, eu vejo uma nuvem bem pequena naquele céu ensolarado, o sol estralando. E ele fala, ó, eu vejo uma nuvem desse tamanhozinho. Mas aí, quando ele fala isso, Elias fala, ó, desce, avisa o Acabe que vai chover. Já creu. Né? Ele já creu. Aí sim, no 45, diz assim, ó, dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento. Aí aqui era fácil crer. Acreditar de chuva. Aí aqui era fácil falar, ó, vai chover. Por quê? Ele tinha evidência no céu que ia chover. Sabe o que eu aprendo também? Desculpa, que eu aprendo aqui? Deus ele dá pequenos sinais porque crê do quando milagre já tá. que ele vai fazer. E quem não estiver atento aos pequenos... Porque foi um pequeno sinal. Uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Não é do tamanho da mão de Deus, enorme. Do tamanho da mão do homem. Deus ele dá. Quando ele tá para fazer algo na nossa vida, direcionamento, pequenos sinais começam a acontecer. Ele estava buscando para isso, né? E como ele estava buscando, ele estava esperando a resposta. Por isso que ele não desanimou. E se não tivesse visto na 7ª, ele ia para a 8ª, ele ia para a 9ª, ele ia para a 10ª, até ele ter alguma resposta diferente
do que ele estava vendo. Então, queridos, isso daqui é um exemplo para nós, porque viver pela fé é exatamente isso. Ter fé, quando tudo está me mostrando algo que vem apoiar minha fé, as não preciso ter fé. As evidências, né, tá favorável. Eu não preciso de fé para ver aquilo que eu estou querendo ter, não preciso. A fé é totalmente ao contrário. É eu ver aquilo que eu quero, ainda quando ela não está acontecendo. O Elias aqui, quando ele diz isso, dali a pouco os céus se enegreceram e começou a ventar e a chuva veio. Deus está levantando um povo para viver num nível de fé que vai ser como o de Elias, um povo que não vai desistir, um povo que não vai descer do monte. Não é do monte que a gente vê aí o povo nos montes orando, não é nada disso. É no monte da confiança, é no monte do sacrifício, é no monte da renúncia, é do monte de falar assim, ó, Deus, eu quero a minha vida mudada, eu quero a minha família transformada, eu não aceito estar numa igreja e minha vida está na derrota total, meu casamento destruído, minha vida não aceito, eu quero uma transformação. Aqui é uma crise financeira, é uma seca que está. Talvez a seca seja o casamento, talvez a sua saúde, eu não sei qual a área. Eu sei de uma coisa. Entre na presença do Senhor, entre na presença de Deus, aprenda a viver pela fé e desenvolva esse estilo de vida. Porque nós vamos orar por você já, né? O pastor vai orar aqui por nós. Ah, eu agora? É, vamos orar por nós aí. Ah, tá. Pensei que quem começava o programa era quem... Ah, não, pode. Que coisa boa, eu oro, né? Então vamos lá? Não, orar, já deu tempo? Eu vou compartilhar o endereço rapidinho. Isso, dá os endereços. Deve faltar agora 4 minutos e meio. Então né? eu vou rapidinho aqui. E depois você já dá os endereços. Eu não vou dar, tá tudo com você. Você passa tudo do endereço da rua, números, endereço da nossa igreja. Isso. Rua Platina 121, Jardim Santa Cruz, Ribeirão Preto, quarta-feira, 2 cultos poderosos, 9 da manhã e 19h30. Não fique de fora, nós estamos fazendo uma oração forte ali, uma oração de poder mesmo, para mudar qualquer situação. Domingo, mais 2 cultos poderosos, que é às 9 da manhã e 19 horas. Você é nosso convidado. O endereço das nossas redes sociais, no Instagram é @igrejamoriá.rp e no YouTube @igrejamoriá.rp. Vamos orar? Pega o seu copo com água aí, feche seus olhos se você puder e vamos invocar os céus em nosso favor. Glória Pai, a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por mais um programa Palavra e Poder. Obrigado pela instrução do Senhor. Obrigado pela tua palavra revelada, que nos mostra o poder da fé, o poder da oração. Deus, não existe problema que não possa ser vencido pela oração. Não existe situação tão difícil que não possa se reverter diante de um homem de oração, de uma mulher de oração. Não tem situação que não possa ser vencida e revertida. Pai, olha para a vida de cada um de nós aqui nessa programação, que nos unimos pela fé. Pessoas que estão nos lugares mais diferenciados dessa cidade, da região, não sei, até em outros estados, talvez países, eu não sei, mas o que eu sei, Pai, é que onde minha voz estiver chegando essa programação, chegue também o teu poder, meu Pai, levando paz para dentro dessa casa, levando a tua luz para dentro dessa casa, que os anjos do Senhor, meu Pai, comecem a ministrar dentro destas casas. Senhor, traga aquilo que talvez tenha faltado dentro dessa casa. Pai, nós pedimos ao Senhor que a tua boa mão esteja sobre a vida do teu povo, assim como Elias subiu no monte para orar. Senhor, levanta aqui homens e mulheres que não vão recuar, que não vão jogar toalha, que não vão entregar de bandeja as suas vidas, seus sonhos, seus planos, mas vão se levantar, vão lutar, vão buscar. Deus, não é fácil, nós não estamos aqui, Senhor, falando e vendendo um mundo de fantasia e de ilusão, não, Pai. Pelo contrário, nós nem estamos vendendo nada aqui, nós estamos falando do teu amor e do teu poder, Pai. Nós não estamos aqui propondo uma vida de facilidade, um mar de rosas, não, Senhor. Nós sabemos quão árduo é o caminho da fé, quão, meu Pai, trabalhoso muitas vezes é, e o Senhor disse isso, o Senhor nos alertou disso, mas o Senhor também disse que no mundo nós haveríamos de passar situações difíceis, mas disse para nós:
termos bom ânimo. O Senhor disse, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, o Senhor, e se o Senhor venceu o mundo, e nós estamos, o Senhor, nós vamos vencer todas as adversidades que nós possamos enfrentar nesse mundo. Pai, eu entrego a vida de cada um aqui, eu apresento a casa, a família, a fonte de renda, que todos nós sejamos abençoados, guardados, protegidos pelo Senhor. Abençoe esse copo com água, coloca nessa água a virtude e unção do teu Espírito. Sim. Que essa água seja fluidificada com o teu poder, cada molécula dela, que quando, meu Pai, essa pessoa tomar, se houver alguma doença no corpo dela, no nosso corpo, Senhor, que ela seja exterminada, todo tipo de doença, meu Deus, toda doença na alma, no espírito, Deus, em nome de Jesus, que haja cura e restauração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. graças a Deus. Se você crê, diga amém, e Amém, beba da água Jesus. agora. Chegamos aqui ao final de mais um programa Palavra e Poder. Palavra e Poder, exatamente. Palavra, direção, revelando a vontade de Deus e o poder que está à disposição para cumprir a palavra. Então, Deus abençoe você, sua casa, sua família poderosamente e que você possa testemunhar da grandeza de Deus. E nós temos aqui um telefone, o WhatsApp, que é o 16991628590. Se você tem sido alcançado por essa programação, se você tem um testemunho para contar, se você quer nos pedir oração, fique à vontade, entre em contato conosco, nós estamos à disposição, queremos te conhecer. Se você quiser também na nossa igreja nos conhecer, será uma honra poder receber você na nossa casa e na nossa família. Glória a Deus. E hoje, segunda-feira, né, que tenhamos uma semana, que Deus libere uma unção de conquista sobre Amém. todos os dias dessa semana. Hoje só está começando, né? Que haja, que realmente o poder de Deus, o Espírito de Deus venha com uma unção de conquista. E que tenhamos uma semana realmente com grandes conquistas para podermos glorificar o nosso Deus, que é digno realmente de toda a honra e toda a glória. Um forte abraço a todos vocês e até amanhã, né? Numa nova programação. Fiquem todos na paz. Fiquem com Deus. Deus abençoe, queridos. Glória Fiquem com a Deus. Deus. Amém, Jesus. Obrigado, Pai.